Olá, eu sou o Pedro Renan. Oi, eu sou Felipe Scherer. Oi, eu sou o Gustavo Miller. A gente está aqui para apresentar o projeto Uso do Aprendizado de Máquina na Identificação de Padrões em Ondas Cerebrais, que a gente apelidou de Eggwave. No nosso projeto, a gente decidiu trabalhar com um equipamento chamado eletroencefalógrafo, ou EEG. Basicamente, esse equipamento funciona como um capacete de eletrodos que consegue ler a atividade cerebral. E por que a gente escolheu o EEG? Bom, primeiro, que as pesquisas na área estão se desenvolvendo bastante. E segundo, que ele é muito estabelecido na área médica, porque ele é bastante útil para diagnosticar uma série de problemas neurológicos. Mas o mais importante para a gente é que ele é bastante fácil de usar se comparado com outros equipamentos médicos, porque ele não traz nenhum risco considerável para quem está usando, ele não é invasivo. Apesar das várias vantagens do EEG, o principal problema dele é que ele é muito caro, o que faz com que as pesquisas que envolvam o EEG sejam muito focadas somente na área médica. Isso vai fazer com que haja uma dificuldade extra de criar aplicações simples que utilizam o EEG. Então, por exemplo, eu poderia ter um aplicativo celular que, vinculado com o EEG, poderia ajudar o usuário poder ajudar nas meditações diárias dele. Daí, por conta do alto custo, isso faz com que poucas pessoas tenham acesso ao aparelho e com que os bancos de dados públicos sobre as leituras do EEG sejam muito escassas. Então, piora ainda mais a visibilidade para pesquisadores amadores. Então, fica ainda mais difícil de se estudar com esse aparelho com coisas fora da área médica. A partir disso, a gente começou a discutir mais sobre quais seriam as aplicações do EEG. E a primeira coisa que veio à nossa mente foi na identificação de padrões em estágios do sono. Porque hoje sabe-se que as ondas cerebrais durante o sono são muito bem definidas e elas podem ser muito bem identificadas. Então, se você coloca um equipamento desse em alguém que está dormindo, você pode saber exatamente em que estágio do sono ele está, por exemplo. E a gente começou a pensar se esse tipo de coisa não poderia ser expandido para outras áreas. Será que seria possível identificar outros padrões em outras atividades cerebrais? Ou até mesmo em outros estados da mente? Além disso, a gente começou a cogitar um uso do EEG não exclusivamente médico. Já que ele é um equipamento tão fácil de usar, ele não está tão distante do público. Então a gente pensou em como a gente poderia aproximar ele das pessoas, do público em geral, de uma vida mais cotidiana. Considerando tudo isso, a gente traçou um propósito. O nosso objetivo principal é dar um passo na direção de aproximar as pesquisas com EG e as suas aplicações do público. Para isso, a gente decidiu que a gente precisa dividir o nosso projeto em 3 etapas. Primeiro, obter dados de eletroencefalografia. Bom, tem vários padrões que nós podemos identificar com EG, mas no nosso projeto nós decidimos focar em 2 especificamente: emoções e nível de concentração. Então precisamos obter dados nessas 2 áreas. E a partir desses dados, nós vamos criar inteligências artificiais para analisá-los e identificar padrões nesses dados. A inteligência artificial está sendo cada vez mais usada junto com EGs. Nós conseguimos achar várias pesquisas nessa área e elas têm se provado bastante promissoras. E, por último, com o propósito futuro de aproximar o EEG de uma vida mais cotidiana, nós vamos disponibilizar os nossos resultados publicamente, tanto os dados de forma anônima quanto os modelos de inteligência artificial. Começando com a nossa primeira frente, obter dados. Nós precisamos testar se a nossa hipótese é viável, se nós conseguimos identificar padrões nas ondas cerebrais. E por isso, nós precisamos de dados de emoção e nível de concentração, como falamos. No site do Kaggle, nós conseguimos dados de emoções disponibilizados pelo pesquisador Jordan Bird, em uma pesquisa que ele fez. E em uma parceria com o Instituto Brain da Unicamp, nós conseguimos dados de nível de concentração. Bom, com esses dados todos, a gente começou a segunda frente do nosso projeto, que é treinar os modelos de inteligência artificial. Primeiro, a gente usou a linguagem Python com a ferramenta Jupyter para começar a analisar os dados e codificar os modelos. A primeira coisa que a gente fez foi usar os dados de emoções do Kaggle. Para isso, a gente criou um programa que a gente batizou de automatizador.py. O que ele faz basicamente é pegar os dados que a gente quer que o modelo treine, e ele treina diferentes modelos para esses dados.
No caso, ele usa algoritmos diferentes. E depois ele retorna um relatório com todas as acurácias e todas as porcentagens. Bom, como vocês estão vendo aí nessa tabela, o modelo de floresta aleatória foi o que teve maior desempenho entre os três. O SVM e o KNN tiveram um desempenho não tão bom, mas o de floresta aleatória teve um desempenho muito, muito bom mesmo, muito acima da média, com 99,6% de acurácia. Mas a gente está um pouco desconfiado desse resultado, porque os dados que a gente conseguiu do Kaggle são de apenas 2 pessoas. Então há uma possibilidade bem alta desse modelo estar com overfit. Ou seja, ele está muito especializado nessas 2 pessoas e em qualquer outra pessoa que for usar esse modelo, o resultado não vai ser tão bom. Por isso a gente decidiu resolver esse problema, mas a gente vai explicar mais pra frente como. Então, agora passando para os dados de TutoBrain, que são mais focados em nível de concentração, neles a gente conseguiu muito mais informações do que do Kaggle. Cerca de 23 voluntários que fizeram esse experimento em específico. Então, com ele, agora não só achei pessoas para treinar e testar nosso modelo, mas nós tínhamos pessoas à parte para poder testar a precisão em geral, a generalização dos nossos modelos. Além disso, o EEG que a gente está usando, ele faz 256 lectores por segundo, o que gerou para a gente milhões de registros, uma quantidade enorme. Então, com todas essas informações, você pode pensar que a gente começou a ver precisões melhores, o modelo tem mais informações, por isso fica mais inteligente. Mas não, a gente teve cerca de 55 de precisão com os nossos melhores modelos, mesmo depois de treiná-los várias vezes e melhorar os algoritmos. O que é muito ruim quando a gente só tem 2 classificações. Jogar uma moeda é quase tão eficiente quanto a gente usar esse modelo. Então, como que a gente resolveu isso? Bem, a maneira que a gente pensou que poderia melhorar a precisão é que o modelo provavelmente está fazendo alguns erros pontuais, além de possíveis ruídos nos leitores que a gente está recebendo. Então, o que a gente pensou em fazer era levar os dados em contexto. Então, basicamente, o que a gente vai fazer, que é o que está mostrando nesse código, esse é o nosso método que a gente está usando, ele vai pegar, dado um trecho, um intervalo de tempo, ele vai pegar quais são as confianças de cada ponto que o modelo tem. Com isso, ele vai fazer uma moda da confiança em geral desse trecho. Então, mesmo que ele tenha, por exemplo, um só que ele acha que é concentrado, os outros 2 não são de relaxado, se a confiança do concentrado for, por exemplo, 90%, enquanto os outros for 10%, é muito provável que a moda saia como a pessoa está concentrada nesse trecho. Então a gente conseguiu melhorar muito a precisão. Conforme a gente foi aumentando o tamanho desses intervalos, que é o nosso gráfico aqui na direita, a acurácia dele foi aumentando. É claro que se a gente usar tempos muito grandes, por exemplo, de 5 a 5 segundos, nós vamos estar perdendo muitos dados. Então por isso que nós chegamos à conclusão que mais ou menos meio segundo é um ótimo tempo, já que já consegue uma precisão próxima de 90%. Todo esse algoritmo que eu acabei de escrever, a gente colocou ele numa versão mais simplificada, mais fácil de usar, numa classe que a gente chamou de EggWaver, que, como era basicamente uma das etapas finais do nosso projeto, a gente quis batizá-lo do apelido do nosso projeto, EggWaver. Então, basicamente, o que o EggWaver faz é pegar todo o algoritmo que eu acabei de descrever e deixar de uma maneira bem simplificada para que a gente possa inserir em qualquer código, não só na parte de teste que a gente estava fazendo. Então, com nossos modelos criados, já testados, as classes novas que a gente fez, o nosso próximo objetivo é publicá-los em um site. É o nosso protótipo que a gente está fazendo. Só que além dos modelos de machine learning que a gente está fazendo, a gente também quer publicar os dados que a gente vai conseguir. E como a gente vai conseguir? Vai ser a partir de um experimento que a gente vai explicar agora. Bom, a gente decidiu fazer esse experimento dividido em duas etapas, dois testes. Primeiro é importante pontuar que a gente está fazendo tudo isso baseado em pesquisas que já foram feitas e já foram comprovadas, ou seja, esses experimentos não vieram do nada, a gente está se baseando em outras pesquisas. E esses experimentos também já foram aprovados pelo Comitê de Ética. Primeiro a gente vai usar 6 pessoas de 15 a 18 anos, todos do Cutuca, para realizar ambos os testes. No primeiro teste, o teste de emoções, a gente vai tentar pegar dados de emoções das pessoas.
a gente vai reproduzir trechos de filmes que induzem emoções específicas, e com base nisso a gente vai categorizar as leituras que a gente fizer do EEG. No segundo teste, a gente vai testar a concentração das pessoas. Como? Vamos primeiro tocar músicas calmas e relaxantes para tentar pegar um nível de concentração bem pequeno e classificar assim as leituras, e depois pedir para os participantes resolverem problemas matemáticos para aumentar o nível de concentração. Desse modo, a gente espera conseguir vários dados de qualidade e diminuir o problema do overfit que foi mencionado um pouco para trás. Bom, o que a gente tem de concreto então? Nós concluímos que a gente conseguiu abordar, ou está conseguindo abordar ainda, todas as frentes que a gente dividiu o projeto. Primeiro, a parte de obter dados. Até agora conseguimos dados de amostras do Kaggle e da parceria com o Instituto Brain, e vamos conseguir ainda dos nossos próprios experimentos quando pudermos, né, ainda por causa da pandemia. Em seguida, nós conseguimos criar modelos de inteligência artificial com os dados de teste que conseguimos, e com essa criação de modelos, nós conseguimos aprimorar nossas técnicas, desenvolvemos a técnica do agrupamento e buscamos maneiras de melhorar nossa precisão, trabalhando sempre com Python nessa área. E por fim, a parte de publicar. Nós estamos fazendo um protótipo, um site para agrupar todos esses dados e modelos de inteligência artificial que nós criamos. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. A gente tem aqui o nosso protótipo. Eggwave é o apelido que a gente deu para o nosso projeto. E aqui o usuário tem a opção de acessar inteligências artificiais ou bancos de dados. Mas antes, aqui embaixo tem uma explicação do propósito do site, o que a gente faz, como a gente conseguiu esses dados e modelos e quem somos. Aqui tem só algumas informações incompletas, porque a gente não fez o experimento ainda, mas assim que a gente tiver feito, a gente vai atualizar esses dados. Vamos para a primeira guia. Aqui a gente tem um formulário em que o usuário pode enviar seus próprios dados de EEG para fazer sua classificação. Aqui embaixo tem uma explicação de como fazer isso, a formatação do arquivo, detalhes técnicos do modelo, enfim. Eu vou fazer um teste aqui, não é a funcionalidade pronta, porque a gente vai mudar com os dados atualizados, inclusive com esses detalhes técnicos, mas só para mostrar a ideia. Ele vai fazer upload e vai ter o gráfico da classificação que ele obteve. E a última funcionalidade é a de bancos de dados. Quando a gente tiver feito o experimento, a gente vai disponibilizar anonimamente os dados de emoções e de nível de concentração em EEG para qualquer um poder fazer seus próprios experimentos. Agora que a gente apresentou o site, o que a gente fez até agora, onde que a gente vai apresentar todo esse projeto? Um ponto importante são as feiras, certo? Nós já submetemos e fomos aceitos nas 3 feiras que a gente vai mencionar agora: a Mostratec, a Bragantec e a 3M. Inclusive, a Bragantec nós vamos participar amanhã em relação à data de gravação, na terça-feira. E nós submetemos a Febrace também, mas como a data de submissão ainda não terminou, até a data de gravação nós não recebemos resposta, mas pretendemos participar dessas 4. Achamos importante agora, para finalizar, agradecer algumas pessoas que ajudaram bastante no nosso projeto. Primeiro, o Sérgio, o nosso orientador, a Silvana Ferreira Bento, que nos ajudou com várias dicas para o comitê de ética para acelerar esse processo, o professor Jodir, o professor Limin, o Chico e a Gabriela Castelhano. Todos esses 4 foram muito importantes para que a gente conseguisse contatos para obter o EEG ou dados do EEG para fazermos nossos testes. O Lucas Menezes, o pesquisador que nos forneceu dados do Instituto Brain, da sua própria pesquisa, para nos ajudar com os testes de viabilidade. E o professor Eric Homer, que se disponibilizou a nos conceder o equipamento de EEG. Essas são mais algumas referências, só pra gente não levar processo por causa da apresentação. Então, todas as imagens e ícones que a gente usou na apresentação são pertencentes a essas pessoas do site flaticon.com. Obrigado.